Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Deise Muri, CEO da Sertel, que há mais de 58 anos é integradora de segurança eletrônica aqui no Rio de Janeiro. Nós hoje estamos trazendo um podcast falando sobre segurança eletrônica, IA, que é a inteligência artificial na segurança eletrônica. E na linha com a Sertel, porque segurança pode. Esse é o nosso bordão. Eu estou aqui com o nosso diretor de projetos, Caulin Muri, que também é meu filho, e o Lucas Gonzalez, que é da Intelbras, uma das maiores empresas de fabricação de equipamentos de segurança eletrônica do Brasil. Mas a gente está com o Lucas. O Lucas é o xodó aí da Sertel, já trabalhou lá e veio trazer um pouco daquilo que ele tem de conhecimento e dos equipamentos de ponta para trazer conhecimento. É isso aí, Deise. Eu agradeço muito esse espaço, o convite. Como você bem disse, já fui da Sertel, já tive esse privilégio, né? Hoje atuo na Intelbras e a ideia é essa, contribuir um pouquinho com os conhecimentos de segurança eletrônica e principalmente contar as novidades aí que a Intelbras tem trazido para esse segmento tão importante, agora utilizando inteligência artificial. Caulin, quer dar um alô? Olá, pessoal. Meu nome é Caulin. Como ela me apresentou aqui, diretor de projetos da Sertel. E a gente vem utilizando as soluções da Intelbras de inteligência artificial e, assim, para a gente foi uma surpresa muito positiva, porque para o usuário convencional que está pegando o ChatGPT agora e utilizando a IA, isso já existia no nosso mercado, né? Chegou para o consumidor final agora, na palma da mão, mas dentro do nosso mercado já existia isso e só vem melhorando. Então, a gente tem hoje câmeras equipadas com IA que vem fazendo toda a diferença dentro dos projetos que a gente vem fazendo. E é um grande diferencial. Acho que foi um movimento muito importante da indústria e que trouxe um nível de segurança para os projetos muito maior do que existia anteriormente. É bacana, né? A gente se sente até muito mais eficiente quando a gente tem equipamentos desse tipo. Mas se você é gestor, empresário, dono de escolas, se você tem universidade, se você é síndico de um condomínio, fica com a gente porque o conteúdo vai ser de invejar a galera aí, vocês vão gostar. Lucas, você poderia contar como é que está a sua atuação na Intelbras hoje? Perfeito, Deise. Então, eu já atuei por 2 anos aqui no Rio mesmo como instrutor de segurança, então ajudava nos distribuidores ensinando como configurar, como instalar a parte de CFTV, de alarme perimetral, e nessa última virada eu tive a oportunidade de trabalhar como criador de conteúdo digital. Então, unir essa parte da instrução de como instalar e configurar agora não só com o público em sala de aula, mas também no YouTube oficial da Intelbras, no Instagram, @souparceiro da Intelbras também. Então, foi bem legal unir essas duas frentes, né? Um trabalho de especialista de segurança, mas alcançando todo o Brasil, com os vídeos que ali estavam. Bacana. Então, as pessoas te consultam para conhecer um pouco do conteúdo, porque na prática você revela isso através dos vídeos. É isso aí, foi um trabalho bem legal e com especialistas que eu já acompanhava há muito tempo, né? Então, tá junto com o Fabrício ali, que faz a parte de rede, o Márcio, que faz controle de acesso, a Ana de celular, e eu atuei com essa parte de segurança mais voltado para alarme, CFTV e painel de LED, drone, várias novidades que a Intelbras trouxe que a gente vai comentar um pouquinho aqui. Legal. Eu queria te pedir que você comentasse, você e o Caulin, sobre as soluções que tem de IA para empresas e condomínios. Perfeito. O que a gente pode destacar de mais moderno? Olha, a gente teve vários lançamentos, né? A gente acabou de passar de uma ExpoSec, então ali a gente traz muitas novidades. Algumas são surpreendentes. O que eu mais gostei foi a câmera Super Color, por exemplo. Então a gente passou de uma época que a gente tinha mal o infravermelho, né? As câmeras só filmavam preto e branco, era day night, né? A gente evoluiu para o infravermelho, então passou a ver de noite. Recentemente tivemos o full color, que a gente consegue iluminar. E agora com a Super Color, a gente nem precisa acionar o flash. A gente já usa a IA para ajudar a aprimorar a imagem, brilho, nitidez e deixar, mesmo em ambientes escuros, a imagem muito visível, assim, bem clara e não incomoda com o flash, né? Então, essa tecnologia Super Color, acho que ela foi a maior virada para tratar a imagem, para deixar ela, assim, visivelmente perfeita a qualquer hora do dia. Só que, como você bem disse, né, a IA, ela faz muita coisa. O Caulin deu um bom exemplo, né, do ChatGPT que atua ajudando a gente no dia a dia, né? Antigamente a gente pesquisava no Google, hoje a gente tem um assistente ali que qualquer pergunta ele responde. Está chegando para o usuário final, né? Só que na segurança tem um papel ainda mais importante, porque o operador ele não consegue dar atenção a tudo que está acontecendo, né? Várias telas com vários quadradinhos, ele não consegue ver cada uma delas com detalhe, com plena atenção.
mas ele consegue ser alertado por meio da IA quando alguma coisa acontece. Então, uma pessoa que tem a face cadastrada no banco de dados de proibido acessar aquele condomínio, o alerta vai gerar e ele já consegue atuar. Um carro que não deveria acessar, mesma coisa. Vê a placa ali não está cadastrada, dá o alerta. Então, aí acho que vem muito para ajudar o operador nesse sentido. Então, só para ajudar o consumidor, que é um pouco mais leigo, ele não consegue, às vezes, entender o nosso linguajar. Claro. Né? É importante a gente explicar o seguinte. As câmeras, você consegue mapear os locais que você não quer que uma pessoa entre. Exatamente. E ela dá um alerta caso aquele ambiente seja invadido por alguém. Exatamente. Ok? É isso. Essa é uma das funcionalidades que a gente pode utilizar dentro dos projetos, né? O que a gente tem feito, né, no campo hoje? A gente tem protegido, por exemplo, piscinas e telhados. Né? Isso com uma funcionalidade das mais básicas, mas que também envolve. Quando a câmera detecta pessoas específicas e não... porque antigamente era só o fato de alterar a imagem poderia gerar um alerta. E aí, bichinho, animal e tudo mais, acabava alertando erroneamente, né? Então, hoje, a câmera está identificando se é uma pessoa ou se é um bicho. E isso é importante por quê? Porque os falsos alarmes acontecem com uma incidência muito menor. E isso pode ser utilizado, por exemplo, no telhado, por exemplo. Quem tem que ter acesso a um telhado, por exemplo, de uma empresa ou de um condomínio? Basicamente, é o pessoal da manutenção, né? Caso você precise de uma manutenção, você vai ao telhado. Então, moradores não podem ter acesso ao telhado ou até mesmo às escadas. Então, o que a gente está utilizando muito nos projetos, né? Já essa IA específica da câmera para identificar se é uma pessoa ou se não é. E caso entre ali uma pessoa que não pode entrar, tem que alertar ao vigilante. Então, isso é uma coisa que a gente já vem utilizando já legal. Inclusive na piscina, tá? Uhum. Porque eu tô falando de telhado, mas tem o foco da piscina. Que a piscina é o seguinte, imagina você ter um condomínio onde as crianças, né, podem, em algum momento que não está autorizado usar a piscina, que não tem o salva-vidas ali, as crianças entram na piscina e aí imediatamente é avisado ao porteiro ou ao vigilante que houve essa invasão dentro daquela área. Salva vidas, isso. Salva vidas, exatamente. Então, é muito importante esse tipo de funcionalidade estar implementada e você montar uma central de monitoramento ativa para que avise quem tiver que avisar. E a gente consegue fazer esse link através de e-mail, mensagem, pop-up na tela. Então, isso é muito importante para a gente. E a gente vem utilizando outras integrações e a gente ainda vai falar ao longo mais dessa conversa das outras integrações que a gente tem. Mas hoje é possível a gente dar um número enorme de avisos. Então, Só pegando um gancho sobre acesso dos moradores aos telhados e principalmente aquelas áreas que são em cima, que o pessoal, às vezes terraços que tem nos condomínios, a gente tem uma demanda muito alta. E eu estou falando isso porque, com certeza, alguém que está ouvindo a gente tem essa demanda de monitorar esses terraços, porque são utilizados indevidamente por adolescentes ou por determinados indivíduos que vão lá. Fora do horário, não poderia estar acessando e está acessando. Poderia. Então, esse tipo de tecnologia ajuda a detectar essa pessoa na hora. Então, Exatamente. Você consegue realmente impedir que sejam usados indevidamente. Isso é muito importante para o consumidor saber. Perfeito, Deise. Então, a gente já tinha algoritmos que a gente conseguia utilizar ali em cerca virtual. Já foi um avanço, né? Só que como era meramente detecção de movimento, como o Caulin disse, eu tinha disparos em falso. Então, se balançasse uma árvore na frente da câmera, o operador ia lá à toa. E aquela história, né? Quando for algo de verdade, eu vou acabar não dando atenção. Quando a IA entrou nessa parte de algoritmo, a coisa ficou, assim, um ajuste fino. Porque eu consigo detectar só pessoas, só veículos ou ambos. E faz diferença. Um exemplo, né? Imagina na área comum do condomínio, depois de um portão eu colocar uma linha que só veículos devem passar ali. Se eu configurar para me avisar quando uma pessoa passar, aquilo ali vai ser extremamente útil. Porque se uma pessoa passou a pé no portão de garagem, tem coisa errada. Então ela já vai acionar. E o inverso também é verdade, né? Se eu colocar, por exemplo, uma cerca virtual em uma vaga de pânico, por exemplo. Então é algo que não tem como avisar o porteiro, o segurança, que eu estou sendo coagido e que eu estou sendo no veículo e estou sequestrado. E a pessoa poderia roubar todo o condomínio.
Mas se eu faço uma simples linha virtual, eu configuro para veículo, quando o veículo para ali, já chega o alerta para a guarita. Isso também é uma demanda que a gente tem, porque as pessoas têm preocupação em chegar coagido por um ladrão no seu carro e não tem, às vezes, como o porteiro ou a segurança ser avisado. chegar. Então, as vagas de pânico são bem bacanas. E o que seria essa cerca virtual? Explica aí em miúdos para o consumidor saber. É exatamente uma linha que a gente traça na imagem. Então, eu coloquei uma câmera, eu ganho o fato da câmera ter a imagem de cima, né, do alto, então eu tenho uma boa visão do que está acontecendo. Só que agora eu traço na própria imagem uma linha, ou uma cerca, né? Faço um quadrado ali. Isso é uma configuração, uma né, configuração. Lucas, que é feito para o cliente poder ter exatamente o local que ele quer saber da invasão. E aí entra a necessidade de uma equipe técnica treinada, qualificada, como a Sertel tem. Porque especialistas vão lá, fazem essa configuração, calibram, né, todo esse ajuste que a câmera possui. Então, como fabricante, a Intelbras coloca a tecnologia, a empresa especializada, o integrador, faz essa configuração e consegue ativar. Dali para frente, a gente consegue apurar o funcionamento. E tem um aprendizado ao longo do funcionamento, né? Aprendizado de máquina, que vai tornando aquilo ainda mais assertivo, né? Então, você deu um exemplo, por exemplo, do terraço. A gente consegue fazer uma linha em volta daquela área onde a pessoa não deve passar e configurar. Aqui, quando pessoas passarem, eu quero um alerta. Automaticamente, aquilo vai dar um aviso toda vez que uma pessoa cruzar. E acho, Deise, que até o Caulin pode contribuir com algum exemplo real, né? Como integrador, eu vejo que vocês têm vários projetos aqui no Rio que utilizam essa tecnologia. Você lembra algum caso recente que aplicou a linha em cerca virtual? Tem um caso recente, está fresquinho. O que a gente fez? Primeira coisa que a gente tem que fazer num projeto como esse, né? Porque a tecnologia está na nossa mão, mas a gente tem que saber como a gente vai implementar ela. Perfeito. E aí, o que a gente fez? A gente tinha um perímetro, que na realidade o cliente tinha sido vendido já, tá? E o cliente queria, dentro do projeto já estava com sensores infravermelho, né? Que basicamente são aqueles sensores que, ao passar, detectam que pulou o muro e avisam a portaria. Fizemos a troca desse sistema porque foi feita uma análise no campo e a gente viu que tinha uma opção de árvores e tudo quanto é lugar. Tinha muitos animais silvestres. E, cara, eu disse, seu cliente, isso não é o melhor para você, a gente precisa alterar. E a gente fez a alteração do projeto de que forma? A gente fez um planejamento de câmeras, de cruzamento de linha e detecção inteligente. Fizemos um planejamento do posicionamento dela fino no local e em planta, para que a gente pudesse depois ter uma documentação legal para os nossos instaladores poderem fazer o melhor trabalho possível. E em cima disso a gente fez o melhor cenário possível de configuração para aquele cenário. E isso ajuda muito, porque às vezes a gente tem um equipamento muito bom na nossa mão, o cliente compra, mas ele não sabe, a pessoa que está implantando não sabe o que fazer, não sabe como implantar. Então é importante ter essa organização / planejamento para que a gente possa implantar da melhor maneira possível. Porque senão o cliente faz um investimento e não funciona. Perfeito. Então, dentro dessa linha, acho que foi 25 câmeras que a gente utilizou no perímetro e ficou sensacional. O cliente amou essa funcionalidade que vocês falaram aqui de passar num portão de veículo uma pessoa, a gente utilizou exatamente isso. Legal. Então eu lembrei na hora. Cara, ficou sensacional. O cliente amou. É isso aí, traz muito mais segurança. E o que você falou é interessante, né? A gente, na Intelbras, trouxe uma funcionalidade recente que é a integração dessa linha em cerca da câmera, que é super precisa, você testou bem, com o sistema de alarme. Porque uma coisa não invalida a outra, elas podem se complementar, né? Porque pode ser que naquele cenário eu tenha alguns horários onde a pessoa pode passar e alguns horários que não. Então, a câmera ela pode avisar aquilo o tempo todo e de repente não é o uso que eu quero. Mas se eu faço ele, por exemplo, à noite, protejo o perímetro com essa linha e quando alguém cruzar, o disparo da sirene acontece, o celular do síndico, do morador, aciona um pop-up na tela, aparece a imagem daquela câmera, então isso traz muito mais assertividade, né? E é uma integração que a gente fez recente, tanto com a linha 8000 quanto a 2018, poder integrar câmeras com IA e o disparo já acontece. Então, entra como um sensor mesmo, né? Como se fosse um sensor na zona, só que é a câmera. Então, a integração dos dois ficou bem legal. Sensacional. Caulin tocou num ponto sobre a qualidade dos equipamentos, o que o equipamento pode trazer de ganho para o cliente.
E o que eu acho curioso, porque eu vejo todos os dias, os clientes não têm noção do que os equipamentos podem fazer realmente por eles. Sem dúvida. E nós, como integradores, e o que é um integrador? O integrador é aquele que pega todos esses equipamentos, que é câmera, alarme, fechaduras de eletroímã, tags, antenas de tags, leituras de placa. Ele coloca todos esses sistemas funcionando juntos e se complementando, como você falou. Então, o integrador é aquele que integra sistemas de segurança eletrônica, que são essas barreiras, alarme de incêndio, alarme perimetral. E as pessoas não têm noção do que os sistemas têm capacidade de entregar. Então, antes de comprar, procure entender o ganho que você vai ter, porque realmente as tecnologias vêm para agregar, e principalmente os condomínios, eu vejo essa dificuldade enorme em aproveitar aquilo que tem lá, aquilo que é instalado. E a gente está aqui exatamente para isso. Esse é o dom. Se você é gestor, síndico, empresário, fica aqui, tem muito conteúdo, porque a gente pode. É isso aí, Deise. Segurança é o que você precisa. Você falou bem, né? Porque o integrador tem esse dom de conhecer tanto da área, conhecer tanto do que a câmera pode fazer, ou os outros sistemas de segurança podem fazer, que eles fazem essa análise do ambiente, um projeto. Então, seu condomínio é um projeto, seu comércio é um projeto, tem várias variáveis ali, né? O dono do ambiente, às vezes o dono do comércio ou o síndico, ele pensa imediatamente em ter a imagem. Aquilo aí já traz certa medida de segurança. Mas o integrador tem esse olhar, né? Do que realmente vai fazer diferença aqui. Então ele consegue ver todo o know-how que ele tem, tudo que ele conhece e falar, essa tecnologia aqui vai funcionar bem, essa aqui também. E isso reduz custos. Porque se ele for tentar colocar tudo do bom e do melhor, às vezes ele vai gastar desnecessariamente. Ele pode botar em alguns pontos que sejam estratégicos para ele. Exatamente. Né? Então, por exemplo, eu cheguei num condomínio essa semana que ele tem várias câmeras analógicas ainda e tal. E com uma manutenção precária, até a locação que ele tem com uma outra empresa. Mas a gente chegou à conclusão seguinte, vamos colocar câmeras IPs em alguns pontos, que depois ele vai crescendo, isso né? aí. Porque o projeto de segurança, o céu é o limite. Você pode começar com uma câmera e pode terminar com leitura de placa e faciais em todos os lugares, na academia, não sei. Então, assim, é um mundo muito, muito grande e que a gente tem essa possibilidade de entregar isso para o cliente. E o importante é que o integrador tem esse olhar, né? Isso. O técnico tem esse olhar. O técnico entenda que, como uma manutenção é primordial, a gente trabalha com isso todo dia, a gente sabe das dificuldades que o mercado tem, que os clientes têm. E é muito importante essa consciência de quem também está fazendo o trabalho. Sem dúvida. Que é pouca. Principalmente aqui no Rio de Janeiro, a gente sabe que as pessoas têm mais dificuldade de entender que é trabalhar com a segurança do outro. Quando a pessoa compra uma câmera, compra um alarme, compra um sistema, compra uma integração, ela quer o quê? Segurança. Perfeito. Será que a gente, como integrador, está entregando isso para eles? Essa é a pergunta que eu me faço todos os dias. Você falou bem, Deise, e é utilizar melhor o investimento, o recurso daquele cliente para o que vai dar resultado. E especialmente isso que vai durar. Então, se eu colocar a melhor câmera e não configurar direito, é um desperdício. Se aquela câmera não recebe manutenção, aquele alarme não recebe manutenção, uma limpeza periódica, né, uma verificação, aquilo ali também é um desperdício do recurso do cliente. Aquilo vai deteriorar muito antes da hora, né? Especialmente em região de praia aqui do Rio de Janeiro, é uma atenção a mais, né? Então, essa expertise de saber não só aplicar, né, mas utilizar, configurar e providenciar a melhor manutenção faz toda a diferença. E aí eu chamo a atenção aqui nesse momento para o pessoal do mercado mesmo, né? Os meus, vamos botar entre aspas aqui, os meus concorrentes, os meus parceiros de trabalho, que como é que a gente vai ser melhor dando uma manutenção de qualidade para entregar aquilo que o cliente pode, porque o que ele quer? Ele quer segurança. É algo programado, né? Algo agendado ali, entra na rotina e vai perdurar a qualidade do sistema. E a gente continua aqui na linha com a Sertel, porque segurança pode. Lucas, o que você fala sobre as últimas, os últimos lançamentos em IA para condomínios, por exemplo? Perfeito. O lançamento que eu acho mais interessante destacar aqui, Deise, é sobre o software que gerencia todas as IAs, que é o Defense IA. Então, ele já existia no mercado, só que antes você talvez precisasse de uma licença demo para validar se naquele condomínio ela é a melhor solução.
aí passa um período, ela expira. O que é licença demo? É um demonstrativo. Eu tô meio que sendo É pra gente explicar bem. Tá certo, tá certo. Porque senão o consumidor não entende. Legal, legal. Então, assim, talvez a Sertel colocasse esse software no seu condomínio, mas primeiro para validar contigo, né? Talvez síndico, talvez a pessoa que está contratando o serviço se mudou, se fez diferença. Isso é muito bom, dar esse test drive, né? Ninguém compra um carro sem fazer um test drive, né? Só que a licença ia expirar depois que você quisesse, de fato, implementar, ia ter que configurar tudo de novo. Agora não. Com o Defense Lite, você já pode começar com uma base gratuita para 16 câmeras, 8 controles de acesso e 2 centrais de alarme. Talvez isso seja o suficiente para o seu condomínio. E validei, é isso que eu quero? Você pode ir adicionando módulos do que você quer expandir. Então a gente fez essa mudança, né? Trouxe o Defense A com uma versão Lite, a versão padrão ainda existe, os projetos que já rodam continuam utilizando, e se o teu projeto já é grande, você sabe que é esse Defense que você precisa colocar, já pode começar por ele. O que o Defense entrega como resultado objetivamente? O resultado é o seguinte, tudo que acontecer, todos os alertas, todos os disparos chegam numa única tela. Para te trazer um exemplo, eu posso ter um painel de LED ou várias TVs e uma face foi detectada, chega ali a face da pessoa, com o nome, o horário que ela chegou, tudo isso. Ao mesmo tempo, eu tenho também a placa dos veículos chegando. Ó. Veículos, passeio da cor vermelha, placa tal, tá chegando, tá passando aqui pela câmera de LPR. Ele vai lançando pop-ups nas telas. Num lugar só. Então o operador, ele não precisa mais se desdobrar em vários. Eu lembro que a gente passava nos condomínios e tava o porteiro assim, né? Bate no botão para abrir a cancela, bate no botão para abrir o portão. Ele não consegue dar atenção a quem tá chegando no portão de pedestre, por exemplo. Então agora não, a coisa vai de forma automática, automatizada, e ele está aqui com a atenção detida e sendo alertado. Dá até para ele abrir um site, então ele está acompanhando ali, se precisa acessar outra plataforma para cadastrar, para fazer qualquer configuração, ele abre esse site na mesma tela. Então tudo que acontecer, ele vai centralizar num lugar só, para o síndico, para o gestor e para o morador. Você tocou num ponto super importante, que eu acho que depois eu vou até pedir o Caulinho para dar uma complementada nisso. Perfeito. Os porteiros... Qual é a função do porteiro? Verdade. O porteiro, ele tem que detectar as pessoas que não conhece, né? E a segurança eletrônica veio para ajudar nisso. A ideia é que eu cadastre uma vez só. Exatamente. Cadastra toda vez que você vai no condomínio, tem que fazer. Ele conhece o filho que tem autorização, ele não precisa se ater àquela pessoa. Ele tem que se preparar para receber um iFood, receber um Mercado Livre, receber uma visita que é ele novo. não conhece. Porque o trabalho dele ficou... amplo. Pode ajudar a gente nisso aí, Caulinho? Claro, claro. Então, tudo que a gente faz dentro de um projeto hoje na empresa, a gente pensa em quem vai operar. Perfeito. E pode ser uma operação à distância ou pode ser o porteiro estar um pouco mais próximo desse acesso, né? Como foi dito aqui, por exemplo, as câmeras de leitura de placa, eu vou dar um exemplo prático. Uhum. Imagina que você tem um veículo que foi roubado, né? Você liga imediatamente para o seu síndico e avisa que o veículo foi roubado. E, por acaso, o veículo chega no condomínio e tenta acessar. É possível a gente botar esse veículo numa blacklist e, ao mesmo tempo que ele passar, a gente pode tanto abrir o portão quanto não abrir o portão e dar o aviso imediatamente ao porteiro ou vigilante. Então, isso é muito legal. Outro cenário, né, que é dentro do que vocês estão falando, que faz sentido também, é o reconhecimento facial. Então, vocês devem se recordar de você passar numa portaria e você vê algumas fotos, né? Aí você olha para aquela foto ali e fala assim, poxa, aquele cara ali não pode entrar no condomínio. Tem um e aí, histórico por de diversos motivos. Né? Não importa o motivo, mas o porteiro, ele tem que se lembrar daquela face, tem que olhar pro cara e falar assim, ó, você não pode entrar. Isso não é viável. Era assim antigamente a segurança. É mais fácil ele sonhar com aquele rosto e quando a pessoa aparecer, ele, ô fulano, porque ele vai recordar como se fosse um conhecido do que ele de fato impedir a entrada, né? Exatamente. Então, achar que é um amigo. A pessoa joga que não isso era pra pra IA. entrar, de repente agora, o cara esqueceu que ele Minha viu familiar, ali. o rosto minha familiar. Familiar, entra aí, deve ser morador aí. aí do apartamento que eu não sei. Exemplo Ou então, perfeito, isso numa empresa, sabe? Então, como que tem que ser feito isso? A gente tem um banco de cadastro, na qual a gente cadastra todas as pessoas que não podem acessar e isso é utilizado. Então, a pessoa passou ali, imediatamente o sistema vai avisar e aí vai te dar o percentual de chance
daquela pessoa ser aquela pessoa mesmo, porque existem pessoas com traços parecidos, né? Mas ele diz, 99% de chance de ser essa pessoa que você está procurando. Aliado a isso, isso a gente falando de uma portaria de empresa ou condomínio. Mas isso pode ser utilizado, por exemplo, em escolas. Perfeito. Isso que eu ia falar. Dentro das escolas, como que a gente pode utilizar isso? Imagina um banco de dados de pais e de pessoas que buscam as crianças. Exatamente o exemplo que eu ia dar. Câmeras identificando por segundo até 30 faces ao mesmo tempo. Então, não é uma coisa que demora. O sistema ele vai analisar 30 faces ao mesmo tempo durante um período e vai entregar o resultado. E então a gente cadastra todo mundo, funcionários da escola, as crianças, os pais, quem busca, todo mundo, familiares que quiser. E ali vai estar todo mundo passando. E a gente vai ter uma outra regra. Agora a regra é dos desconhecidos. Entrou um desconhecido no colégio. Como entrou? Atenção nesse evento. Atenção no desconhecido. Vamos seguir o desconhecido. Não, e Vamos também entender o que ele está fazendo. A blacklist, por exemplo. Você tem Isso. um pai que está em litígio com a mãe, não pode buscar. Nesse momento não pode. Ou vice-versa. E aí você tem a blacklist com a foto da pessoa. Se ele aparecer, o segurança vai saber, tem uma pessoa estranha ali e aquela pessoa é que não pode entrar. E além disso, Super. pessoal, Bacana. olha, vamos imaginar que a gente tá, o vigilante, ele tá no momento onde ele tá tendo que dar atenção a muitas outras coisas. A gente cria um alerta físico. A gente aciona uma sirene, a gente liga uma luz próximo dele, a gente consegue fazer, dar opções para ele, para chamar atenção para aquele problema. Então, isso é uma tecnologia muito utilizada hoje, né? Grandes escolas estão utilizando. E é uma coisa que a gente tem muito orgulho de dizer que é sensacional e que se você tem uma escola hoje e pode implementar esse tipo de sistema, eu acho que isso agrega um valor enorme no negócio. Eu acho que é importante falar sobre isso, porque as pessoas pensam que são valores exorbitantes, que é algo inatingível. Acessível. Né? E eu acho que para uma escola, por exemplo, que tem crianças, filhos das pessoas, né? Que é o maior bem que a pessoa pode ter, que é o filho, agrega muito, porque se eu posso colocar o meu filho numa escola que tem tudo isso, né? Por que eu vou colocar numa escola que não tem? Onde eu posso saber a hora que a criança chega, a hora que a criança sai, né? Se realmente chegou, porque adolescente, a gente já foi adolescente, sabe como é que é. Então, pode não ir à escola. Então, aí eu posso começar a integrar, a gente consegue fazer o que a gente chama de IA sob demanda, né? Que é fazer, por exemplo, uma configuração dessa, de que o pai, o responsável, receba um alerta toda vez que o filho passar na catraca ou passar pelaquela câmera. Então, isso dá mais tranquilidade, né? Como se estivesse presente junto ali, a hora que entra e a hora que sai. Então, são pequenas configurações, como você disse, é algo acessível. Metade da tecnologia já está na câmera, já está no controle de acesso. Cabe saber configurar, saber usar um sistema que consiga terminar o processo, que é alertar, que é fazer o evento. Isso agrega um valor enorme à escola. Com certeza. A gente já tem escolas lá com a gente que tem esses sistemas e realmente é um sucesso. Que legal. Os pais escolhem por ter isso, então faz diferença. É algo para pensar. Se você é gestor de escola, se você é empresário, chama a gente para fazer um projeto. A gente vai te orientar na melhor tecnologia, naquilo que é ideal para o teu case aí e a gente poder te ajudar, tá bom? E é isso, Deise. Cada projeto é único, tem que ter esse estudo de caso, né? O Caulim deu um exemplo, assim, de entradas, né? De pessoas e veículos. A gente consegue fazer o combo de tecnologias. A gente pode levantar, de repente, o portão com a tag ou com a LPR, né? Tanto faz. Mas fazer a clausura, por exemplo. Isso serve para pedestres e veículos também, né? No caso do veículo, colocar um leitor facial que a pessoa tem que já protegida dentro do condomínio, o portão já fechou, ela baixa o vidro e seja reconhecida. Mas caso o veículo seja roubado, ela vai ficar presa nessa parte, né? A face não vai bater. Sabe o que eu acho interessante, que eu tenho observado muito? Quando eu vou aos clientes, eu percebo que eles querem tudo, né? Eu queria um facial aqui, eu queria cancela ali. Mas tem que ter um porquê. Eu queria alarme, eu queria isso. É importante você, como consumidor, entender o seguinte: um projeto de segurança eletrônica, ele é um embrião em crescimento. Então, você pode começar pequenininho e depois terminar grandão. Outra coisa, entender o motivo, aquilo, o que está o objetivo. Eu quero ver o quê? Eu vou colocar essa câmera aqui por quê? Esse é o principal. Eu percebo que, para você ter ideia, às vezes quem atende a gente
são os funcionários do condomínio que não têm... A dor precisa compartilhar qual é a dor. Exatamente. Isso que você falou é muito, muito curioso, porque quem chama uma empresa de segurança geralmente teve um problema, ou viu alguém que passou por um problema e opa, eu vou me resguardar, vou fazer melhor minha segurança para não passar por isso, e às vezes tem vergonha de abrir qual que é a dor. Mas é isso que faz a diferença, né? Se eu entendo que a preocupação é com o veículo, é com pessoas, é com visitantes que não deveriam chegar, enfim, quando eu entendo a dor, eu monto o sistema para blindar aquela dificuldade, né? E assim, principalmente para condomínios, que a gente sabe que muitas vezes tem um caixa mais restrito, eu entendo que o ideal, sabe, é começar pequenininho, no que é ir assertivo. expandindo, e sempre com a consultoria de pessoas que têm um pouco mais de entendimento de tecnologia, que podem ser, inclusive, do prédio, uma comissão de segurança. Legal. Né? Do prédio, pessoas que tenham acesso à tecnologia, para poder entender um projeto que seja eficiente e que não seja desperdício. E o principal, né, que hoje em dia, que é planejamento. Uhum. Então, aonde eu quero chegar com a minha segurança? Olha, eu quero chegar nisso. Essas são as minhas metas. Então, você primeiro faz o projeto do que você quer e você pode ir implantando devagarzinho. Olha, fase 1, eu vou implantar isso aqui. A fase 2, eu vou implementar isso aqui. A fase 3 vai ser isso aqui. Chega no final do projeto, a gente consegue ver a grandiosidade do projeto, o nível de segurança que você obteve, e você conseguiu fazer isso de uma maneira que encaixasse dentro do teu orçamento. Tá entendendo? Isso agrega muito valor. Então, o planejamento, o projeto em si, né? Não a execução, mas o projeto em si faz toda a diferença para quem quer começar. E a gente consegue ajudar os clientes nisso, quando precisa. Gente, na prática, tá? Vamos pegar na prática. O que uma IA resolve? Olha, eu vou te dar um exemplo. Vocês trabalham com muitas construtoras, né? Aqui no Rio. Sim. Eu vou te dar um exemplo de investir certo. Eu posso ter um equipamento que ele vai perdurar desde a obra até quando tiver entregue. A gente tem câmeras do modelo Ultra, por exemplo, a VIP 9460 Ultra, que tem muitas IAs, mas aí vai daquilo de qual que eu vou usar nesse momento. Uma mesma câmera, ela pode, ainda na obra, detectar EPI. Já faz uma baita diferença, né? Será que a pessoa, enquanto está trabalhando, está de capacete, está de bota, luva, óculos, a gente tem essa tecnologia. Como é que seria essa implantação, por exemplo? Uma câmera, imagino que no acesso, a gente não tem prédio ainda, né? Mas já no acesso eu estou detectando EPI. Todo mundo que passa, aquela velha história da linha em cerca virtual, só que quando a pessoa passar ali, ela vai analisar. Se estiver faltando um EPI, esse alerta vai ser gerado. Então isso já vai fazer toda a diferença. Aquela plaquinha de já estamos há tantos dias sem acidente, ela vai ser por muitos dias, a obra toda. Porque se a pessoa tiver com todo o EPI, né, a chance é mínima de ter um problema. Só que evoluiu, a obra já está sendo entregue. Eu vou descartar essa tecnologia? A gente consegue mudar a IA que vai entrar naquela câmera. Pode passar a fazer fácil, ela já está na entrada mesmo. Essa câmera pode ir para outra obra. Então, são analíticos, né, e recursos de IA que a gente utiliza, que eles não ficam obsoletos. E acho que o principal ganho deles é poder integrar tudo. Não adianta eu ter um sistema de alarme, um sistema de prevenção de incêndio e nada se conversar. A história que a gente disse de tudo chegar num lugar só não vai acontecer. Vai ser várias telas com vários sistemas. E o bom, né, da Intelbras como fabricante ter toda essa área de atuação é que a gente consegue integrar tudo. Uma curiosidade, Lucas, que agora bateu aqui na minha mente. Os operadores desses sistemas, né? Porque a pessoa vai implantar... E aí? Porque Boa. a gente tem muita dificuldade com isso. Por isso que eu estou chamando a atenção. Perfeito. A gente implementa um sistema e aí quando as pessoas vão operar, é complicado. A gente costuma ter alguns desafios por causa de gente. E aí eu queria que você Boa. falasse um pouco mais como é que é isso. Esse também é uma facilidade da IA. Eu vim de uma época, e vocês lembram bem, que a gente tinha que passar todo um curso pro operador. Desde como plugar o pendrive, fazer backup, e não era a função da pessoa, né? Então, ficava uma solução muito difícil de operar, a gente acaba tendo que ir lá toda hora. A graça da IA é exatamente isso, centralizar tudo com pop-up rápido, que fica intuitivo para a pessoa, ela só tem que dar atenção, só tem que estar ali praticamente, né? Então, se chega, tudo que acontece vai chegar ali, o operador, ele tá vendo, ele consegue dar uma tratativa. Ele consegue até escrever o que aconteceu, ó, aqui foi um alarme falso.
O morador não estava cadastrado ainda. E depois eu consigo tratar aquilo. Então, o bom da segurança é que tudo fica registrado. Não dá margem para erro, não dá margem para desentendido, né? Tudo fica ali registrado. Mas você falou uma coisa que é importante. O operador, ele vai ser minimamente treinado. Ele tem que estar com atenção, tem que estar em dia, tem que estar bem disposto ali, acordado. Ele já vai conseguir ver. Porque os alertas vão chegar para ele. Ele estando ali no posto dele, ele vai receber o alerta. E às vezes até isso pode ser usado, uma câmera que avise se a pessoa está no posto dela, se tiver ausência. Então, a gente consegue colocar um sistema tão bem montado, né, que é muito difícil a pessoa falhar na operação, porque vai ficar fácil, vai ficar intuitivo. Exatamente. Então, hoje, como a gente tem feito, né, para vencer os desafios, né, a gente tem feito muita implementação com o cliente acompanhando, né? No final da implantação, a gente dá um treinamento e filma esse treinamento, depois dá um manual de acesso para que ele possa poder estar fazendo aquilo e relembrar o que tem que ser feito, né? E a gente sabe que um dos desafios de portaria e de segurança é a troca dos vigilantes. Então, hoje, o que a gente tem feito, né? A gente tem colocado avisos, manuais de frente para o equipamento, para aquele vigilante que acabou de ser trocado, às vezes por causa de uma emergência, né? O vigilante que está treinado não pôde ir, mandou-se um reserva, e ter tudo explicado ali para ele, para esse rapaz que está chegando novo ali, faz toda a diferença para uma boa operação. Então, ter um manual, entregar um treinamento legal, isso tudo faz diferença para a gente ter uma implantação de sucesso. Mais uma coisa eu vou falar. Eu sinto falta nos condomínios de processos voltados para isso. Uhum. As pessoas faltam, que é normal, o operador pode ficar doente, e aí há uma lacuna que pode comprometer a eficiência do controle de acesso. E isso é muito grave, porque compromete como se fosse a empresa, mas na verdade é uma falha de operação. Sim. Eu entendo, eu estou falando isso aqui para chamar a atenção do pessoal que trabalha com condomínio, que isso é um gargalo, sabe? É um gargalo de operação que existe e que a gente precisa trabalhar junto com o síndico e com o pessoal da administração para que ele seja com o menor impacto possível, porque hoje ele gera um grande impacto. As pessoas não se preparam para essa substituição. Mas a gente continua aqui na linha com a Sertel, porque segurança pode. Continuando aqui, falando da China, quais são as tendências que você entende, Lucas, Caulin, que vão chegar por aí para a gente, para aumentar ainda mais essa sensação de segurança que a gente tanto busca? Boa, Deise. O que eu tenho visto são muitas novidades que têm vindo mundo afora, né? A Intelbras tem trazido algumas delas, como disse, a IA sob demanda. Por exemplo, eu vim agora de uma feira que foi voltada para o setor financeiro, bancário, né? E os bancos têm uma realidade, por exemplo, de que num assalto, eventualmente, vai colocar a mão para o alto. A gente consegue, por exemplo, treinar um analítico para quando esse movimento for feito, já avisar, já dar um alerta. Então não precisa falar nada, apertar nenhum botão, que antigamente eram os meios de segurança que tinham, né? Então, essa é a próxima tendência, sabe? De ver uma câmera que identifique ali a pessoa que está armada, por exemplo, e já não precisa avisar nada, ela já vai fazer a tratativa, já tem um evento que foge do padrão, sabe? Então, a tendência vai ser cada vez o analítico já processar e já enviar o alerta. E como você falou, né, para a gente poder ter a operação rodando direitinho, esse alerta chegar já esmiuçado, já direto para o operador, talvez para o síndico, para o dono do banco, para o dono do comércio. A gente também tem um mapa de calor, que eu acho que é uma tendência que pode ser muito explorada. Se você tem um comércio, né, tem um corredor que está cheio de pessoas e tem outro que está vazio. Como é que você pode distribuir os produtos para poder igualmente ficar confortável o teu comércio, né? Então a gente tem um mapa de calor, uma câmera instalada no alto, como a nossa câmera fisheye, né? Ela vai conseguir ver quando passa muita gente, por onde as pessoas estão passando. Aí você aumenta isso para eventos. Um grande evento, né? Você consegue ver, aqui está muito aglomerado, aqui não. Ou a distribuição dos produtos também. Exatamente. Se você quer vender mais um produto, você coloca no corredor que passa mais gente. Exatamente. O aluguéis de loja, para quem é comercial. Contagem de pessoas, né? Contagem de pessoas. Eu acho que a gente pode dar um foco, a gente pode falar, por exemplo, numa loja, acho que é legal esse exercício. Que tecnologias a gente pode utilizar? Você deu exemplo, por exemplo, da questão do mapa de calor, né? Eu entendo que esse mapa de calor ainda pode ser associado também aos setores mais interessantes da sua loja. Então, olha, eu entendo que esse corredor é menos visitado
por algum motivo. Então a gente tem que ver, os produtos que estão ali são os mais interessantes? Será que eu tenho que distribuir os mais interessantes com os poucos interessantes para poder ter a saída daqueles outros produtos também, como você bem disse? No caso do caixa, uma integração com os sistemas de supermercado convencionais, tá verificando minimamente se aquele produto é realmente o que está saindo. Perfeito. Porque tem uma tendência na parte do supermercado há muitos anos, é um problema, na qual tem a saída de itens que não são aqueles. Então, é passado um produto que, na realidade, passou o código de outro produto. Então, a identificação disso, as câmeras identificando os produtos ou identificando o que está realmente sendo passado ali, é muito legal. E a gente já fez umas integrações, por exemplo, que já está disponível, né? Por exemplo, eu vou passar essa xícara aqui. E aí aparece na câmera, ela está filmando e aparecendo ao mesmo tempo. Xícara. Depois ela passa uma coca. E aí, como que é analisado isso, né? Hoje. É passado pelo código de barras que entra no sistema, ele tem uma integração com o sistema coloca o que está escrito, qual é o produto daquele código de barras na hora da filmagem. Produto, e é possível, valor, tudo, né? E é possível verificar depois, posteriormente, que houve essa saída. Uma tendência para o futuro é que isso ocorra de maneira automática. Isso, então, aquilo não é uma coca. Isso aqui não é o que a pessoa está passando. Então, é uma tendência muito legal para a parte de supermercado. E loja, por exemplo, como vocês falaram, contagem de pessoas e também mapa de calor, né, que também pode ser utilizado. Então, poxa, eu quero contabilizar qual loja que está sendo mais efetiva, a minha fachada. Qual fachada está sendo... Por exemplo, imagina que eu tenho uma rua onde passa um número de pessoas X e na outra rua também, igual ou parecido. E aí tem uma loja que performa muito melhor do que a outra. Então, analisar o que tem de diferente na minha fachada que poderia chamar mais clientes. E ter essa contabilização, verificar, olha, o cliente que entrou, o cliente que saiu, quantidade em cada loja, melhorei, já verifico se melhorou. Outro assunto também, que é muito legal, imagina, por exemplo, numa loja que eu tenho o seu melhor cliente. O seu melhor cliente vai entrar na sua loja. E ele foi lá e ele fez a melhor compra do mês, tá? Só que ele vai voltar só no ano que vem. E você não vai lembrar dele quando ele entrar de novo. O que você vai fazer? Você vai utilizar a tecnologia para poder identificar esse cliente quando ele entrar na sua loja de novo. É isso aí. No próximo ano. É um tratamento VIP. Manda uma lembrança para ele, tá? Bota um contador de tempo para mandar a notificação. O seu melhor vendedor vai receber a mensagem quando o seu melhor cliente entrar na sua loja. Cara, isso não tem preço. É isso aí. Isso não tem preço. Então, são possibilidades, né? Algumas já disponíveis, outras que vão melhorar ainda, mas que vão fazer toda a diferença para o negócio. Negócio. A gente está falando de segurança aliado ao negócio. Você entende que onde a gente pode chegar lá na frente é muito legal. Uma mudança recente que eu vi também foi das câmeras térmicas, né? A gente usou isso na pandemia, isso trouxe a tecnologia, que as pessoas tinham que ter certa temperatura para entrar ali no condomínio, né? Só que a tecnologia veio, a pandemia passou e muitas vezes a gente não utiliza mais essa solução. Cara, hoje em dia a gente consegue botar uma câmera térmica para fazer o perímetro. Aí de dia, de noite, pode estar um breu total. Eu consigo ver ali a presença do calor da pessoa passando. E aí tem essa questão da mata, né? Pode ser mata fechada, pode ser um local difícil, um sensor não daria conta, uma câmera normal talvez não conseguiria ver e identificar a pessoa cruzando a linha. Mas na câmera térmica a gente consegue detectar. Tem na prática? Na prática. Legal. Um prédio que é próximo até a uma comunidade e tem muita vegetação e a gente fez um cruzamento de câmeras. Olha só. Tá funcionando muito bem. Então são essas tendências, né, que vão cada vez mais aprimorar. Essa que eu falei no começo do Supercolor, de poder, só mostrando um vídeo pra você ver a diferença. É incrível, sabe? Tá tudo escuro e a câmera consegue dar um ganho e você vê perfeitamente o que tá acontecendo ali, sem ter o flash para entregar, para incomodar, para atrair insetos, nada. Então tem muita coisa evoluindo aí que a gente traz de novidade. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre LGPD. Legal. Tá? A gente tem uns questionamentos do tipo... Eu vendo um controle de acesso, a Sertel
fornecem controle de acesso. E o cliente tem a dúvida, né? Os moradores, às vezes, não querem fazer os cadastros. Eu não vou dar meu CPF, eu não vou fazer isso. Existem questões, tem lugares que já tem facial e que, por causa disso, as pessoas não querem uma outra pessoa. É difícil, tá? Mas Perfeito. acontece. Às vezes, num universo de 60 apartamentos, eu tenho um apartamento que se nega a fazer o cadastro. E aí tem que fornecer tagzinho, aquele chaveiro, que é o que o pessoal está usando para poder dar acesso mais rápido. Entendi. E aí, eu queria te perguntar, como é que a Intelbras trata isso? Porque nós, como integradores, nós não ficamos com essa base de dados, e isso é uma coisa que eu quero deixar claro em relação a isso. A base de dados normalmente fica na administração do condomínio ou no poder do síndico. A gente não tem acesso a isso, o acesso é apenas de cadastramento quando necessário, quando é a gente que faz, porque muitas vezes a gente dá esse poder ao síndico de fazer, e que para a gente é o melhor dos mundos, quando é possível ser feito dessa maneira. Mas existe um tratamento diferenciado em relação a isso com a Intelbras? Como é que a Intelbras vê a LGPD? Boa pergunta, Deise. Então, tivemos uma atualização, né, com a chegada dos bancos de dados, da IA e da Face, que trouxe exatamente esse cuidado, aumentando a criptografia, aumentando a segurança, e de fato a ideia é que não fique armazenado aquela face ali junto dos dados sensíveis da pessoa, né? Ele é autenticado, ele bate naquela base ali de dados, ele cruza aqueles pontos faciais e associa aquilo e libera o acesso, né? Mas é importante esse cuidado de não ficar com aquela base de dados, né? Recentemente, nessa feira que estive também, a gente fez um cruzamento, inclusive com o banco do Serpro, né? Um banco público ali que a gente que tem nossa carteira de identidade, nossa habilitação, as informações já estão cadastradas ali. Mas tudo aquilo é criptografado, é seguro e, na verdade, não fica armazenado aquela face, mas os pontos faciais que validam o acesso daquela pessoa, né? Então, essas informações elas vão ser tratadas da melhor forma possível, né? E a gente consegue evoluir nesse cenário exatamente com esse cuidado, com a tratativa, né, para que um bom protocolo de rede, uma boa configuração, para aqueles dados ali serem protegidos. Agora, uma coisa que você falou é verdade, vai ter cliente que mesmo com a melhor das explicações, não vai se sentir seguro, não vai se sentir à vontade para mandar a foto dele ou para passar lá e se cadastrar. Às vezes nem tem esse tempo, né, de passar ali. Daí a gente tem algumas soluções. Recentemente lançamos um leitor de palma, por exemplo. Então eu consigo fazer essa leitura a palma de uma criança. Depois que ela vira um adulto, uma pessoa idosa, vai ser a mesma. As veias, né, a leitura que é feita é a mesma. Então, se é um cliente sensível, né, uma pessoa que não quer mandar fácil, existem várias opções como essa, né? Então é bem legal saber que os seus dados estão seguros, estão protegidos, né? Eles não são públicos, por assim dizer, né? Estão com as pessoas que têm autorização, mas se você ainda assim não se sente à vontade, tem meios como esse, né? Leitor da palma, ou um tag, um cartão NFC, o próprio celular, né? Então a maioria dos leitores da Intelbras já tem mais de uma forma de autenticação que é para abranger a todos, né? E eles não vão estar armazenando esses dados e você não vai tirar eles, né? Com protocolos fáceis de quebrar. A gente sempre tem esse cuidado com a parte de segurança, porque sabe que esse é um ponto muito sensível, né? Quanto mais a tecnologia avança, mais cuidado com a parte de segurança, cibersegurança, também é preciso ter. Quer aplicar a IA no seu projeto? Manda um WhatsApp para a gente, 21024000. A gente responde assim que chegar a sua mensagem. Para identificar um visitante pela polícia, tem alguma tecnologia que pode ajudar isso? Perfeito. Então, a gente consegue integrar com bancos de dados que já existem. Muitas vezes, bancos de dados policiais. Então, alguns estados, né, cada um tem o seu, né? Então, tem o Helios, Detecta e tem outros, assim, que usa. Um caso que a gente validou, que foi, assim, de um uso extremo e que deu certo, foi a Oktoberfest, por exemplo, lá em Blumenau. Então, tem muita gente, as pessoas estão lá se divertindo, né? Estão, muitas vezes, consumindo bebida alcoólica, então a chance de ter algum caso é grande. Mas a gente conseguia ter, com câmeras que detectavam a face e gravadores que faziam reconhecimento, a integração com a base de dados policiais. Então, as forças policiais estavam lá presentes e a gente consegue abrir a API, né? E fazer esse casamento de banco de dados. Então, toda vez que a pessoa ali era identificada, ou fazia alguma ação ali na hora que não deveria, ou ela tem um histórico, né, algum mandado em aberto, alguma coisa, a força policial conseguia ir lá atuar. Mas esse banco é dessa força policial, é um banco público no caso, né? Como eu disse, a informação não fica ali registrado com a gente. Então foi um caso de sucesso. E tem muitos outros grandes eventos que tem usado, né? A gente pensa logo na aplicação em grandes eventos como estádios, a gente tem aqui no Rio Maracanã, tem vários outros, Carnaval, grandes shows, também, né? Veículos roubados. Então, todo esse histórico que fica, né, na própria força de segurança, nosso sistema a gente consegue, né, com o integrador competente, abrir a API e fazer esse casamento de informações. Você vê como é que é o mundo
é um mundo... Conectado. É fantástico, né? Ou a gente se atualiza, porque tá passando por cima, assim, igual um trator. E a gente vai ter que sobreviver isso aí. O futuro chegou. Vocês que são nativos da internet, vamos dizer assim, levam numa boa. Eu não sou uma nativa, eu sou uma... A precursora disso aí, né, Deise? Não, a internet, ela chegou no meio da minha vida, né? Sim, então, sim. eu tive que me adaptar e confesso que muitas vezes é difícil, mas é um exercício que a gente tem que fazer, né? Eu vejo a minha mãe com 80 anos, ela usa o WhatsApp. Eu, quando Que meu pai legal. com 80 anos, não usava o WhatsApp. E você vê o quanto esforço acontece para que isso... Então, existe um esforço da parte da gente para poder acompanhar isso tudo, entender. Eu entendo que pode não ser tão simples para você que está assistindo a gente, e eu compreendo perfeitamente, porque para a gente conversa aqui, parece uma brincadeira, né, de criança, joga bola e tal, mas para você que não tem esse conhecimento, eu entendo que seja algo que deve assustar um pouco, mas a gente está aqui para facilitar isso, para viabilizar os projetos, para crescer junto com vocês, entender a sua demanda. A gente está chegando no final, eu queria que vocês pudessem falar assim, os pontos principais de um e outro, para a gente poder fechar. Legal. Da minha parte, eu queria especialmente agradecer, Deise e Caulim, pelo convite, né? E você que está assistindo dizer isso, né? A gente não precisa saber de tudo, conhecer todas as soluções de segurança, não. A ideia é você ter do seu lado, né? Grandes fabricantes como a Intelbras, que vão te fornecer o melhor de tecnologia, e integradores capacitados e hábeis como a Sertel. Então, nem que seja para colocar uma fechadura ali na sua porta, já vai dar abertura para você perguntar: olha, será que essa câmera que eu tenho é melhor? Será que esse sistema que eu tenho no meu condomínio é o melhor? E ali, tenho certeza que a Sertel vai te ajudar com todo esse estudo de caso, com o melhor projeto, para poder... Cada projeto é único, né? Mas é preciso ter essa troca de ideia, entender a tua demanda, a tua dor, o que você gostaria de resolver, e a melhor solução vai ser apresentada. Então, é importante gastar um tempo para entender o que você realmente precisa. Tem que ter, que aí investe certo, né? Então, na minha parte é isso, deixar o agradecimento, né, por estar com vocês aqui, matando a saudade do Rio e dos meus amigos da Sertel, e para mim foi bem legal esse bate-papo. Legal. Da minha parte, pessoal, queria agradecer que o Lucas veio aqui, o maior carinho que a gente recebe, falar sobre segurança, falar sobre negócio, é sempre muito, muito legal para mim. E eu queria dizer a você que está vendo o podcast que a gente está preparado para poder te ajudar dentro das suas necessidades. A gente monta projetos personalizados e a gente está aqui para ajudar, tá bom? Obrigado aí, Lucas. Deise, pode continuar. Manda bala. A produção, antes de encerrar, mandou 2 perguntinhas pra gente. Manda. E uma delas é do seu Jorge, que é do Grajaú. E ele pergunta o seguinte: em caso de incêndio, como que a IA se comporta? Se tem uma porta com leitor facial, como que ela vai abrir? E se não funcionar? Perfeito, Deise. Então, essa é a importância da integração, né? Em softwares como, por exemplo, o Defense, eu consigo ter as portas, os leitores faciais, junto da parte de sistema de prevenção a incêndio, que inclusive é obrigatório, né? Então, é algo que já vai ter no condomínio. Agora, integrar tudo é o diferencial. Por quê? Quando houver um alarme, um disparo ali de algum detector de incêndio, né, detector fumaça, ele já vai avisar. E a gente consegue criar essa rotina de abrir as portas que precisam ser abertas para a rota de fuga, né? Então, aqueles leitores bem identificados, né, do caminho da saída, portas corta-fogo, tudo que o condomínio já tem. Agora, o alerta que vai chamar a atenção e principalmente já liberar os acessos é que faz a diferencial. Então, ninguém vai ficar preso no ambiente, vai ter a rotina de forma bem facilitada. A gente tem até automatizadores, né, de portas que podem já segurar aquilo aberto para poder permitir o acesso. Então, é uma situação diferente do dia a dia, que a gente tenta prever o máximo, ele deixar tudo ali com todo o controle de acesso. Nesse caso, a gente quer a rota de fuga. A gente consegue acionar essa rotina para dar segurança. A gente tem algum case onde nós fizemos esse tipo de trabalho no projeto? Com certeza. Eu lembro de um projeto que foi uma exigência, inclusive, do cliente, né? Da gente poder estar fazendo esse tipo de integração. Então, como é que funcionava, né? Depois que a gente detectava o possível incêndio, né? O possível problema, a gente já integrava isso com as portas. Então, as portas abriam ao mesmo tempo. Isso aí. Se tem porta com leitor facial, abre. Se tem cancela, abre. Se tem catraca, o braço cai.
Então, esse tipo de integração ele é super interessante e a gente já produzimos isso e fica sensacional, né? Então, basicamente, isso já foi implementado por nós, sim. Tem uma outra pergunta da dona Edmeia do Meyer. Ela pergunta o seguinte: caso de falta de luz. Perfeito. Porque isso é um entrave. Ah, mas na minha casa não falta muita luz. Tá, mas a gente tem locais como a Barra da Tijuca, Recreio, que tem excesso de pico de luz e que muitas vezes travam os sistemas. Como é que a gente trata isso? Perfeito. Então é importante ter redundância, principalmente nesse caso de energia, Deise. Então quem tem um, não tem nenhum. Na hora do sufoco, é preciso ter redundância. E a Intelbras tem equipamentos como no brakes, né? Não só para manter o controle de acesso facial funcionando, a parte de segurança das câmeras também funcionando, senão seria muito fácil, né? Cortar energia e entrar no condomínio. Mas não. Com o sistema de no-break, o sistema principal está sempre energizado, os acessos também conseguem fazer o seu funcionamento normal, porque vão estar com energia, e principalmente a gente tem no-break para portão, porque não adianta, né, ficar aquela fila de carro do lado de fora só porque faltou luz. Então, tanto no-break, né, de alta capacidade, 10 kVA, por exemplo, para o sistema de segurança interno, que está perto, ele está ligado àquela energia, e lá do lado de fora também, a parte de sensores e principalmente de portão. Eu percebo muito que os clientes eles querem economizar na compra do no-break. E aí, o que ele faz? Ele vai lá no famoso Google pesquisar no-breaks e que muitas vezes não são de qualidade, que podem comprometer todo o investimento dele. E digo mais, toda a parte de dimensionamento e de manutenção no no-break é mais importante ainda. Porque toda aquela parte de bateria, né, toda a sua vida útil, os ciclos, ele precisa de vez em quando entrar em funcionamento para manter a saúde do sistema. Então, não adianta você ter o melhor no-break, também tem que ter uma empresa que preste essa manutenção para garantir que quando precisar vai funcionar. Qual é a autonomia de um no-break? Então, a autonomia do no-break, ela vai variar de acordo com o que o cliente precisa. Imagina que a gente tem uma região onde a gente tem uma falta de luz durante um período. Olha, eu moro aqui há 15 anos e às vezes acaba a luz 3 horas. Maravilha. A gente faz um projeto para durar 6 horas em caso de falta de energia. No caso dos portões é um pouco diferente, eu vou explicar também. Então, na realidade, a gente faz de acordo com o cliente. Então, estuda o caso, estuda a região, estuda como acontece essa falta de energia e quanto tempo ela dura, para que a gente possa fazer o projeto dessa parte energética, tá? Então, com relação a portão, é isso. Agora, com relação ao portão automático, né? Portão de pedestre e portão automático. Portão automático é o seguinte, já funciona um pouco diferente. O portão, quando ele está em repouso, o consumo dele ele é mínimo. Então, no portão já é por ciclagem. Então, vamos imaginar que você tenha falta de luz e o que vai acontecer? Você vai alimentar esse motor do teu portão de acordo com os ciclos. Então, você abre e fecha uma vez, a gente conta um ciclo. E o teu motor, ele gasta um pouquinho de energia. E a gente vai somando isso até o seu banco de baterias, até quando ele vai aguentar. Então, a gente consegue estar fazendo para 60 ciclos, 100 ciclos, 200 ciclos, até que o teu vigilante possa botar esse portão no manual, possa fazer essa operação, ele vai continuar funcionando mesmo em caso de falta de luz. Geralmente, a gente faz um planejamento médio de entrada e saída do condomínio para entender o quanto necessário de baterias, né, as amperagens e tudo mais, para a gente colocar e bota para funcionar dessa forma. Então, é feito um estudo de caso do cliente, quanto tempo precisa para poder funcionar e quanto tempo falta energia, tudo isso para a gente poder dimensionar corretamente o no-break. E o que você falou, comprar... A gente tem todo um dimensionamento / planejamento para comprar o no-break certo. Se a gente compra o no-break errado, a gente não vai atender a demanda. E quando você tiver o problema, ele não vai atender. Outra coisa que nós temos é que se preocupar com a saúde da bateria. Então a gente sabe que, assim como a bateria dos veículos, né, ela tem um prazo de validade, que tem que ser trocada de tanto em tanto tempo. Então isso tem que ser respeitado. Então não é esperar você precisar do no-break e o no-break desligar a luz e você não ter como utilizar para poder trocar sua bateria. Tem que ter um planejamento de troca ali de 2 em 2 anos, dependendo do estado de saúde dessa bateria,
para você poder botar isso para frente, né? Existem equipamentos hoje na Intelbras que fazem esse monitoramento real, em tempo real, das baterias para verificar qual é a saúde e já te informa para você poder saber antes. Então, grandes data centers têm esse tipo de tecnologia para poder colocar. Então, é possível colocar isso também em clientes convencionais, mas para quem não tem isso, é necessário a troca recorrente das baterias. Então, de X em X tempo, é necessário fazer a aquisição de novas baterias e a troca. Então, só um adendo e reforço. No break, ele é tão ou mais importante que os equipamentos que a gente coloca, porque ele tem que ser a redundância da luz caso haja essa falta. E escolher um no break de qualidade é super importante. É importante a gente também entender que a dimensão dele para a quantidade de equipamentos, não adianta pegar um no break pequenininho e colocar em 200 câmeras. Eu vou ter um problema gravíssimo quando essa luz acabar. Então, vejam que tudo é uma questão de projeto. A gente faz o projeto, a gente pensa o projeto e a gente executa. Então, pense nisso, porque não adianta você colocar câmeras ou fazer sem um objetivo final. Tem que ter um começo, um meio e um fim. E a gente está aqui para isso. Ligue 2102-4000, Sertel, sua segurança sob o ponto de vista de quem entende. Pessoal, esse é mais um podcast, porque a gente vai trazer muito conhecimento ainda dentro desse mundo da segurança eletrônica. Eu queria agradecer ao Lucas, que é o nosso convidado especial, que veio através da Intelbras para dar essa pitada aqui, para poder trazer um pouco mais de conhecimento, interagir com o pessoal e a gente entender o que realmente as pessoas estão utilizando, o que elas precisam. Ao Caulim, meu parceiro, meu filho, meu amigo, que a gente continue aí nessa jornada, que esse é só um dos primeiros podcasts que a gente está fazendo. Esse foi mais um podcast Na Linha com a Sertel, porque segurança pode. Obrigada, gente. Foi ótimo. Tchau, até a próxima. Valeu.